Parte final. O pôr do sol sobre Alexandria, o legado do último faraó ao reinado de Cesarião, os últimos anos, 12 DC, 25 DC, a coroa não trouxe juventude. Trouxe paz. Nos 13 anos que se seguiram à sua coroação, Cesarião governou com mão firme, mas justa. Seu império se estendia do mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, das montanhas da Armênia às cataratas do Nilo. Era o maior reino que o Oriente vira desde Alexandre, mas diferente de Alexandre, Cesarião não conquistou para destruir. Conquistou para construir. As grandes obras. O Canal dos Faraós, reconstruído e alargado, ligando o Nilo ao Mar Vermelho. Navios podiam agora viajar do Mediterrâneo à Índia sem precisar contornar a África. O comércio explodiu. A fome acabou. A grande biblioteca de Alexandria, reconstruída e ampliada, com financiamento direto do Tesouro Imperial. Pergaminhos da Índia, da Pérsia, da China e da Etiópia foram traduzidos para o grego e o latim. Sábios de todas as culturas eram convidados a viver e trabalhar em Alexandria, com salários pagos pelo imperador. As muralhas do deserto, uma cadeia de fortalezas ao longo das fronteiras orientais, protegendo o império contra invasões das tribos árabes e dos remanescentes do Império Parta, agora aliados, mas precaução nunca é demais. Os jardins suspensos de Alexandria, uma réplica dos jardins da Babilônia, construída no terraço do Palácio Real, com plantas trazidas da Índia, da Pérsia e da Etiópia. Presente de Cesarião para Priadarchine, que sentia saudades da vegetação densa de sua terra natal. As leis de Cesarião, o Edito da Tolerância. Todas as religiões são protegidas pelo Estado. Templos de deuses egípcios, gregos, romanos, indianos, persas e judeus são financiados igualmente. Nenhum sacerdote pode prender ou ameaçar um seguidor de outra fé. O Código das Águas. O Nilo e seus canais são propriedade comum do povo. Ninguém pode desviar água para benefício privado. A irrigação é administrada por conselhos locais eleitos. A lei do pão. Em tempos de seca ou fome, os celeiros reais são abertos ao povo gratuitamente. Ninguém morre de fome no Império de Cesarião. A libertação dos escravos. Qualquer escravo que pisar em solo egípcio torna-se livre automaticamente. Os senhores de escravos são indenizados pelo Estado, mas perdem o direito de propriedade sobre seres humanos. Esta última lei causou polêmica. Os senhores de escravos romanos e gregos protestaram. Alguns tentaram se rebelar. Júlio Indra esmagou a rebelião em 3 semanas. Meu pai disse que escravos são livres, declarou Indra, diante dos rebeldes acorrentados. Se você discorda, pode discutir com ele. Ou pode discutir com meu machado. Escolha. Ninguém escolheu o machado. A morte de Priadarchine, o primeiro golpe, 23 DC, no 11º ano de seu reinado, Priadarchine adoeceu. Não foi uma doença súbita, foi um definhamento lento, silencioso, como as folhas que caem das árvores no outono. Os médicos indianos e egípcios fizeram o que puderam. Poções, rezas, sangrias, amuletos. Nada funcionou. Cesarião não saiu do lado da esposa por um segundo. Dormia em uma cadeira ao lado da cama dela. Alimentava-a com a própria mão. Lia para ela em voz baixa poemas gregos que ela amava, histórias indianas que ela ouvia quando criança. Não vá, sussurrou ele, em uma noite em que ela parecia mais fraca que nunca. Não me deixe sozinho. Priadarchine abriu os olhos. Seus olhos, outrora brilhantes como estrelas, agora estavam opacos. Você nunca esteve sozinho, meu amor. Eu sempre estarei com você. Não quero seu fantasma. Quero você. Ela sorriu, o mesmo sorriso que o conquistara, 45 anos antes, nos jardins de Pratishtana. Você é teimoso. Sempre foi. Por isso casei com você. Casei com você porque você era teimosa também. Ainda sou. Só que agora, estou cansada. Ele segurou a mão dela com força. Descanse, então. Mas volte. Não posso prometer. Mas posso prometer que vou esperar por você. Onde quer que eu vá, vou esperar. Cesarião chorou. Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, ele chorou abertamente, sem vergonha.
Priyadarshini tocou seu rosto. Não chore por mim. Chore pelo mundo. Ele ainda precisa de você. O mundo pode esperar. Você não. O mundo não espera por ninguém. Nem por imperadores. Lembre-se disso. Ela fechou os olhos. Sua respiração ficou mais lenta, mais suave, até que parou completamente. O relógio de sol no jardim parou. Ou pelo menos assim pareceu para Cesarião. Priyadarshini, a princesa indiana que se tornara rainha do Egito e imperatriz do Oriente, morreu em paz, cercada pela família, aos 68 anos. O império entrou em luto por um ano inteiro. Os últimos 2 anos, o imperador solitário, 23 DC, 25 DC, após a morte de Priyadarshini, Cesarião nunca mais foi o mesmo. Ele ainda governava, ainda tomava decisões, ainda aparecia em público. Mas algo em seus olhos havia se apagado. A centelha dourada que brilhava desde a juventude agora era apenas uma brasa moribunda. Arishta assumiu a maior parte das funções administrativas. Indra comandava os exércitos. Cleópatra Mara, vinda da Pártia em visitas frequentes, mantinha a diplomacia. Cesarião passava a maior parte do tempo nos jardins suspensos, sentado no banco onde costumava ficar com Priyadarshini. Lia pergaminhos antigos, cartas que ela escrevera para ele durante as campanhas militares, poemas que ela compusera para seus aniversários, o diário de bordo do navio que os trouxera da Índia. Pai, disse Arishta, certa manhã, você precisa comer. Já são 3 dias que mal toca na comida. Não tenho fome. O corpo precisa de comida, mesmo sem fome. Cesarião olhou para o filho. Você sabe o que é perder alguém que era metade de você. Arishta sentou-se ao lado do pai. Perdi minha mãe também. Perdeu. Mas você tem Antonia. Tem seus filhos. Eu só tenho lembranças. Tem a nós. Tem seus filhos, seus netos. Não estamos mortos. Cesarião toca o rosto do filho. Não. Não estão. E peço desculpas por fazê-lo se preocupar. É apenas, ela era minha âncora. Sem ela, flutuo. Então se ancora em nós. Nós não vamos a lugar nenhum. Cesarião sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Você é um bom filho, Arishta. Sempre foi. Aprendi com o pai. A noite final, 12 de março de 25 DC, Cesarião morreu como viveu, com dignidade, em silêncio, e de pé. Na noite de 12 de março de 25 DC, ele se levantou da cama, vestiu sua túnica branca, e caminhou até o terraço do palácio. O mar estava calmo. As estrelas brilhavam como diamantes no céu escuro. Ele olhou para o leste, para a Índia, onde tudo começou. Olhou para o oeste, para Roma, onde tudo poderia ter sido diferente. Olhou para o sul, para o Egito, sua terra natal, que ele finalmente reconquistara. Mãe, sussurrou ele, estou pronto. Sentou-se no banco de pedra onde costumava sentar com Priyadarshini. Apoiou as mãos nos joelhos. Fechou os olhos. E parou de respirar. Quando os guardas o encontraram, na manhã seguinte, ele estava na mesma posição, ereto, digno, como se estivesse apenas pensando. Seu rosto estava sereno. Seus lábios, levemente curvados em um sorriso. O médico Dhanvantari, já muito velho, mas ainda vivo, milagrosamente, examinou o corpo. Causa natural, anunciou. O coração parou. Ele sentou-se, olhou o mar, e morreu. Não poderia haver morte mais bela para um homem tão grandioso. O funeral, o último rito de Horus, o funeral de Cesarião, foi a maior cerimônia que Alexandria já viu. O corpo, em vez de ser cremado, como os romanos, ou mumificado, como os egípcios antigos, Cesarião recebeu um tratamento híbrido. Seu corpo foi mumificado segundo os ritos egípcios, com vísceras preservadas em vasos canópicos e o coração deixado no peito para ser pesado por Osíris. Mas a tumba não foi uma pirâmide, foi um mausoléu de estilo grego, com colunas coríntias e um teto abobadado, localizado no centro de Alexandria, ao lado da grande biblioteca. Seu rosto foi coberto por uma máscara de ouro, não a máscara dos faraós, mas uma máscara com traços greco-egípcios.
nariz aquilino, como Júlio César, lábios finos, como Cleópatra, olhos amendoados, como Priadarchine. A procissão fúnebre durou 3 dias. Dia 1. Soldados da Legião Horus carregaram o caixão de ébano e ouro pelas ruas de Alexandria. Atrás deles, 10.000 veteranos de guerra, muitos deles idosos, muitos chorando. Dia 2. Os sacerdotes de todas as religiões do Império, egípcios, gregos, romanos, indianos, persas, judeus, entoaram cânticos e orações em suas respectivas línguas. Dia 3. A família real caminhou atrás do caixão. Arista, o novo imperador, vestido de preto. Indra, em sua armadura de batalha, também de preto. Cleópatra Amara, vinda da Pártia, com o rosto coberto por um véu negro. Atrás da família, dezenas de milhares de cidadãos comuns, egípcios, gregos, romanos, indianos, persas, todos misturados, todos chorando, todos jogando flores no caminho do imperador morto. O discurso de Arista. No túmulo, antes de o caixão ser fechado, Arista fez um breve discurso. Meu pai não foi apenas um imperador. Foi um homem que perdeu tudo e reconstruiu tudo. Foi um príncipe sem trono que construiu um império. Foi um filho sem mãe que aprendeu a ser pai. Ele me ensinou que estratégia não é apenas mover exércitos, é mover corações. Ele ensinou a meu irmão que força não é apenas quebrar ossos, é proteger os fracos. Ele ensinou a minha irmã que beleza não é apenas o que os olhos veem, é o que a alma sente. Ele amou minha mãe por 45 anos. Nunca olhou para outra mulher. Nunca a traiu, nem em pensamento. Ele perdoou Roma. Não porque Roma merecia perdão. Porque ele era maior que o ódio. Hoje, Horus retorna aos céus. Mas seu espírito permanece aqui. Em cada lei justa. Em cada templo tolerante. Em cada criança que nunca passará fome. Ave Cesarião. Ave Pai. Ave Imperador. Arista quebrou o cetro cerimonial sobre o túmulo, um gesto romano, símbolo de que o poder havia sido transferido. O povo gritou: Ave Cesarião. Ave. 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 E o caixão foi fechado. Os herdeiros do Sol, o legado eterno Ptolomeu Arista Satacarne, 54 anos na morte do pai, título: Imperador do Oriente, Faraó do Egito, protetor das rotas comerciais. Governo: Arista governou por 30 anos, até sua morte em 55 DC. Foi um imperador sábio, mas severo. Expandiu as fronteiras até a Etiópia e a Arania. Construiu estradas, bibliotecas e aquedutos. Nunca perdeu uma guerra, porque evitava guerras. Casamento: com Antônia Silene, teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Todos educados na filosofia grega, na disciplina romana e na espiritualidade indiana. Morte: morreu em seu sono, aos 84 anos, cercado por netos e bisnetos. Seu último pedido foi ser enterrado ao lado do pai e da mãe. Júlio Indra Satacarne, 49 anos na morte do pai, título: Comandante Supremo dos Exércitos Orientais, Almirante da Frota do Mediterrâneo, protetor das fronteiras. Vida: Indra nunca quis ser imperador. Preferiu o campo de batalha. Comandou as forças armadas do Império por 40 anos, esmagando rebeliões e repelindo invasões. Ficou conhecido como o Trovão do Oriente, porque onde ele passava, o inimigo ouvia o trovão antes de ver o raio. Casamento: com Yashoda Devi, teve 3 filhos, uma menina e 2 meninos. A menina, chamada Priadarchine em homenagem à avó, tornou-se a primeira almirante mulher da história do Império. Morte: morreu em combate, aos 72 anos, liderando uma carga de elefantes contra invasores citas. Dizem que seus últimas palavras foram: Pai, estou chegando. Guarde um lugar para mim ao lado da mãe. Cleópatra Amara Satacarne, 42 anos na morte do pai, título: Imperatriz consorte da Pártia, Rainha do Egito, título honorário, Embaixadora da Paz. Vida: Amara nunca governou diretamente, mas sua influência foi sentida em 3 reinos. Como imperatriz da Pártia, convenceu seu marido Vonones a adotar as leis de tolerância religiosa e libertação de escravos. Como embaixadora, negociou tratados que evitaram 3 guerras entre o Império Oriental e a Pártia. Casamento:
Com Vonones, teve 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Seu filho mais velho, Frates V, tornou-se rei da Pártia e manteve a aliança com o Egito por toda a vida. Morte. Morreu aos 78 anos, em Ctesifon, cercada por filhos, netos e bisnetos. Dizem que suas últimas palavras foram em grego, a língua que seu pai lhe ensinara. Pai, mãe, estou voltando para casa. O que restou, a visão de Cesarião, 100 anos depois, 100 anos após a morte de Cesarião, seu império ainda existia. Não era mais o mesmo, claro. Impérios mudam, encolhem, crescem, se transformam. Mas a essência permanecia. Alexandria ainda era a capital cultural do mundo. Sua biblioteca tinha mais de 500 mil pergaminhos, a maior coleção de conhecimento da história humana. O canal dos faraós ainda funcionava, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho, enchendo os cofres do império com ouro do comércio. As leis de tolerância religiosa ainda eram respeitadas. Judeus, cristãos, uma nova seita que surgira décadas após a morte de Cesarião, pagãos, índios, zoroastristas, todos conviviam em relativa paz. A linhagem de Cesarião ainda governava. Seu bisneto, Ptolomeu XVII, sentava-se no trono de Alexandria, usando as 3 coroas, a egípcia, a grega e a indiana, como seu antepassado fizera. E os historiadores, ao olharem para trás, concordavam em uma coisa: Cesarião foi o último grande imperador do mundo antigo. Depois dele, vieram os conquistadores, os árabes, os turcos, os mongóis. Mas nenhum deles construiu o que ele construiu. Um império baseado não na força, mas na justiça. Não no medo, mas no respeito. Não na espada, mas na lei. Ele nasceu exilado. Morreu imperador. Viveu como homem. Mas será lembrado como Deus. Epílogo, o sonho do velho imperador na noite de sua morte. Cesarião sonhou. Sonhou que voltava a ser criança, nos braços de sua mãe Cleópatra. Ela o embalava em um berço de marfim, no palácio de Alexandria, antes da fuga. Meu pequeno Horus, dizia ela, beijando sua testa, você será grande. Maior que seu pai. Maior que Alexandre. Maior que todos. Como você sabe, mãe? Porque eu te amo. E o amor nunca erra. O sonho mudou. Ele era jovem novamente, no navio que o levava para a Índia. O mar estava revolto, os soldados vomitavam, o medo estava no ar. Não tenha medo, disse uma voz. Era Priyadarshini. Ela estava ao lado dele, jovem, bela, com seu sarri de seda e seus olhos brilhantes. Você não está sozinho, disse ela. Nunca esteve. Mas você morreu, respondeu Cesarião. Morri. Mas o amor não morre. O amor é eterno. O sonho mudou pela última vez. Ele estava velho, sentado no terraço do palácio, olhando o mar. As estrelas brilhavam. O vento soprava suave. Ao seu lado, estavam todos que amara. Sua mãe Cleópatra, seu pai Júlio César, sua esposa Priyadarshini, seus filhos e netos, seus soldados e amigos. É hora, disse uma voz, de descansar. Cesarião fechou os olhos. E sorriu. Fim da história de Ptolomeu XV César. A reencarnação de Horus. Que sua história inspire aqueles que perderam tudo a reconstruir. Que sua justiça inspire aqueles que governam a serem bondosos. Que seu amor inspire aqueles que amam a nunca desistir. Cesarião viveu. Cesarião amou. Cesarião venceu. E, no final, Cesarião descansou. Fim.